O tribunal estava muito quieto, quase assustador, quando Emily Carter, de 5 anos, entrou pelas grandes portas de madeira. Sua mãozinha segurava a coleira de Rex, um pastor alemão com uma cicatriz longa e feia no lado do corpo. Todos os olhos a seguiram enquanto a pequena garota caminhava até o lugar das testemunhas. Seus passos eram tímidos, mas firmes. O juiz Mark Sullivan, um homem experiente com muitos anos na lei, inclinou-se um pouco para frente, olhando para a criança com atenção. Ele sabia que todo o caso dependia dela, tão frágil. Emily era a única que viu uma tentativa de sequestro, um caso que poderia prender um homem perigoso para sempre. Mas havia um problema. Emily não falava uma palavra desde o ataque. Do outro lado do tribunal, Richard Hale estava na mesa da defesa, com um olhar calmo, até convencido. Ele tinha 45 anos, era engenheiro de software e parecia comum. Hale foi preso depois que alguém o viu no lugar do quase sequestro de Emily. Mas sua defesa era forte, sem provas físicas, sem confissão e uma testemunha que não falava. O advogado dele já tinha um plano para dizer que a menina, tão assustada, não podia apontar o culpado. Mas então algo aconteceu. Quando Emily sentou na cadeira das testemunhas, seus olhos verdes encontraram os de Richard Hale. Seus dedinhos tremeram, fazendo um sinal quase invisível que só quem entendia podia ver. Era um pedido silencioso, aprendido em semanas de terapia. Só 2 criaturas no tribunal notaram, Rex e o juiz Sullivan. Rex reagiu na hora. Quando os dedos de Emily se mexeram pedindo ajuda, o cachorro ficou duro, as orelhas em pé, os músculos prontos como uma mola. Um rosnado baixo saiu do fundo do peito dele, um aviso claro. Seus olhos castanhos fixaram em Hale, firmes e intensos. Aquilo mexeu com todos no tribunal. As pessoas começaram a cochichar, curiosas. O jeito do cachorro tocou algo especial. Não era só um animal treinado ajudando a dona. Era algo mais forte, mais antigo. O juiz Sullivan bateu o martelo com força, o som ecoando como trovão. Este tribunal vai parar por 15 minutos, ele disse, com a voz séria. A promotora Jenna Collins olhou para ele, confusa, mas ele não a encarou. Em vez disso, olhou para Emily, que segurava Rex como se ele fosse sua salvação. Algo importante tinha acontecido, e ele precisava entender o que era antes de continuar. Quando o tribunal esvaziou, Sullivan ficou sentado, pensando rápido. Ele já tinha visto muita coisa como juiz, mas nunca um cachorro de terapia reagir com tanta certeza. O que Rex reconheceu e o que isso significava para o caso. No corredor, Emily se ajoelhou ao lado de Rex, suas mãozinhas agarrando pelo dele. Sua mãe, Sarah Carter, abaixou-se ao lado dela, ajeitando os cachos da filha com dedos trêmulos. Querida, você está bem, sussurrou. Emily não respondeu, mas apertou Rex mais forte, seu corpinho colado ao dele. Jack Monroe, o investigador principal, observava de perto. Um agente do FBI com anos de experiência, ele confiava no instinto. E agora seu instinto dizia que algo no tribunal tinha mudado tudo. Ele se aproximou do juiz Sullivan. Algo assustou o cachorro, murmurou baixo. Aposto que ele conhece Hale de algum lugar. Sullivan respirou fundo, os olhos azuis estreitos. Então precisamos descobrir de onde. Enquanto isso, na sala da defesa, Richard Hale estava com seu advogado, Michael Graves. Assim que ficaram sozinhos, o sorriso convencido de Hale virou algo frio. Seus dedos batiam na mesa enquanto ele lembrava do momento. A menina não falou, mas o cachorro reagiu. Ela sabe, ele murmurou. Graves ergueu uma sobrancelha. O quê? Hale forçou um sorriso. Nada, disse, mas sua mente corria. Aquele cachorro maldito. Ele não pensou que o animal seria um problema, mas agora via que Rex podia ser a chave para desvendá-lo. Quando os 15 minutos acabaram, o juiz Sullivan ajeitou a toga e respirou fundo. Ele não acreditava em coincidências. Algo lhe dizia que Rex tinha dado a pista mais importante do julgamento. Era hora de investigar mais. Pela primeira vez desde o início do caso, ele sentiu que as coisas estavam mudando. Antes do silêncio, antes do medo que roubou sua voz, Emily Carter era uma menina alegre e falante. Aos 5 anos, ela enchia o lugar com histórias sem fim, os olhos azuis brilhando de curiosidade e travessura.
Amava conto de fadas, bicho de pelúcia e as vozes que a mãe fazia ao ler histórias na cama. Ela nunca teve medo até aquele dia terrível. Era uma tarde perfeita de primavera, com cheiro de flores no ar e o sol quente pintando listras douradas no quintal. Sarah Carter olhava a filha pela janela da cozinha, sorrindo enquanto Emily dançava, o vestido rosa girando como de uma bailarina. David Carter chegaria em poucas horas, e ela pensava se fazia o jantar ou esperava ele. Deveria ser uma tarde comum. Deveria ser segura. Às 15h42, o telefone de Sarah tocou. Era sua irmã, ligando de longe. Ela entrou para falar rápido, só 4 minutos. Quando voltou ao quintal, o portão estava aberto. Um medo gelado correu por ela. Sua respiração parou ao ver que Emily não estava sozinha. Uma van preta estava parada na rua, a porta lateral entreaberta. Um homem se ajoelhou perto de Emily, com um sorriso estranho. Tenho filhotes na minha van, ele dizia, a voz suave e treinada. São especiais. Precisam de uma menininha para cuidar deles. Quer ver? O mundo de Sarah desacelerou. Seus instintos gritaram antes que ela entendesse. Emily! Gritou. O homem olhou para ela. O sorriso sumiu, virando algo afiado. Num instante, ele agarrou o braço de Emily. Ela ficou parada, sem gritar, sem lutar, só olhando para ele com olhos arregalados, como se o medo tivesse travado. Do outro lado da rua, Martha Jenkins, uma enfermeira aposentada passeando com seu cachorrinho, viu tudo. Sua voz, velha mas forte, ecoou. Ei, saia daí. O homem hesitou, afrouxando a mão por um segundo. Foi o bastante. Emily puxou o braço e correu para a mãe. Sarah a pegou nos braços enquanto o motor da van roncava. Os pneus cantaram na rua, deixando marcas pretas ao fugir. Sarah abraçou Emily com força, o coração batendo louco. Mas Emily não chorou, não falou. Só escondeu o rosto no ombro da mãe e tremeu. A polícia chegou rápido. O detetive Jack Monroe, do FBI, tomou conta da cena. Com cabelo grisalho e olhos atentos, ele já tinha visto isso antes. Ele se encaixa no padrão, murmurou, folheando um caderno velho. 4 crianças sumiram nos últimos 18 meses, todas chamadas com promessas de filhotes. A agente Lisa Grant se ajoelhou perto de Emily. Querida, lembra como era o homem? Perguntou, gentil mas firme. Silêncio. Sarah ajeitou o cabelo da filha, mãos trêmulas. Querida, você está segura agora. Pode contar ao policial como ele era. Emily agarrou a blusa da mãe, mas não falou, não mexeu a cabeça. Era como se sua voz tivesse sido desligada. Ela não fala desde que peguei, sussurrou Sarah, com medo na voz. Ela simplesmente não fala. Grant olhou para Monroe. Mutismo seletivo, disse baixo. Resposta ao trauma. Monroe suspirou, esfregando a testa. Sem ela falar, não temos muito. Um homem, uma van preta. Pode ser qualquer um. Martha Jenkins, que viu tudo, deu um passo à frente. Peguei parte da placa, disse firme. As primeiras letras, YKZ. Monroe olhou para ela, atento. Isso é algo. Sarah, ainda segurando Emily, sentiu um vazio. Sua filha, antes tão viva, tinha se fechado. Nos dias seguintes, piorou. Emily parou de brincar, de desenhar, de sair de casa. Tremia ao ver carros passando. Mal dormia, e quando dormia, tinha pesadelos mudos, o corpinho lutando contra algo invisível. Sarah e David tentaram tudo. Histórias, comidas favoritas, o coelhinho de pelúcia dela. Nada funcionou. A filha deles estava se perdendo. Uma noite, na cozinha, Sarah falou com David, os olhos cansados. A terapeuta sugeriu um animal de apoio. Disse baixo, um cachorro de terapia. David passou a mão no cabelo, exausto. Acha que vai ajudar. Não sei, admitiu Sarah, mas quero tentar qualquer coisa. Eles não sabiam o quanto isso mudaria tudo. Porque, mesmo sem voz, alguém ainda ouvia Emily. E o nome dele era Rex. O ar no centro de reabilitação animal da doutora. Laura Bennett cheirava remédio e pelo. O lugar era calmo, só com o tic-tac do relógio e o arranhar de unhas no chão. Num canto, num colchão grande, estava Rex, um pastor alemão.
Seus olhos castanhos seguiam tudo com calma. Antes, ele era um dos melhores cães policiais da cidade, salvando vidas com seu faro e treino. Mas agora tinha cicatrizes, uma bem feia no lado direito, marca de uma noite que acabou com sua carreira. 3 anos antes, numa operação para salvar uma criança sequestrada, Rex pulou num homem armado sem medo. O homem cortou ele com uma faca, mas Rex o derrubou, mesmo sangrando. Depois, a ferida não sarou direito e ele não corria mais como antes. A polícia, sem dinheiro, decidiu aposentá-lo. Ele quase foi sacrificado, mas Laura o salvou. Ela cuidava de animais para ajudar pessoas machucadas por dentro e acreditava que Rex ainda podia fazer muito. Sarah Carter estava nervosa numa cadeira, apertando a saia. Emily ficou atrás dela, espiando. A menina não falava desde o ataque, 2 semanas antes, e a terapia não ajudava. Laura se abaixou até Emily. Oi, Emily, eu sou Laura. Trabalho com cães especiais que ajudam crianças que passaram por coisas assustadoras. Emily não disse nada, mas olhou para Rex, que estava quieto, as orelhas em pé, esperando. Quer conhecê-lo? Perguntou Laura. Emily não respondeu, mas também não fugiu. Era um começo. Sarah ajeitou o cabelo da filha. Ele é um cachorro legal, querida. Era policial, como nos seus livrinhos. Laura fez um sinal para Rex. Fica. Ele nem se mexeu. Você não precisa chegar perto se não quiser, disse Laura. Rex espera aí. Mas, se quiser, pode estender a mão e ele vem. Emily ficou parada por um tempo. Depois, devagar, saiu de trás da mãe e levantou a mãozinha, hesitante mas decidida. Quando Laura assentiu, Rex abaixou a cabeça e deu passos lentos até ela. Quando o focinho quente dele tocou a palma dela, algo mudou. Os dedinhos de Emily se curvaram, mexendo no pelo grosso. Sarah prendeu o fôlego, tapando a boca. Era a primeira vez que Emily tocava algo ou alguém desde o ataque. Lágrimas vieram aos olhos de Sarah. Oh, querida, sussurrou. Emily segurou o pelo de Rex mais forte, como se ele fosse a única coisa segura num mundo assustador. Laura sorriu. Boa menina, Emily. Rex gosta de você. Ela não falou, mas não soltou. Nas semanas seguintes, Rex e Emily viraram melhores amigos. Em casa, ela ficava horas com ele, traçando a cicatriz dele com os dedinhos. Quando pesadelos a acordavam, o coração firme de Rex a acalmava. Ela ainda não falava, mas começou a desenhar de novo, uma menina e um cachorro juntos contra sombras escuras. Um dia, no escritório de Laura, Emily viu Rex fazer um truque simples. Bom menino, sussurrou, tão baixo que Sarah quase não ouviu. Mas quando olhou, viu Emily encarando Rex, os lábios abertos de surpresa. Lágrimas encheram os olhos de Sarah. Não era muito, mas era um começo. Laura tocou o braço de Sarah. Ela confia nele, disse baixo. Às vezes, confiança é o primeiro passo para achar a voz. Sarah apertou a mão dela. Então vamos seguir essa confiança. E ela os levaria a um lugar inesperado, um tribunal onde um monstro seria revelado. O ar no tribunal estava pesado, cheio de tensão. As cadeiras estavam lotadas de jornalistas, famílias e curiosos, todos olhando com expectativa. Um dos julgamentos mais importantes estava começando. No meio da sala, Richard Hale sentava ao lado do advogado, o rosto sem emoção, apesar das acusações graves. Ele parecia calmo demais, os dedos batendo na mesa de madeira. Ao lado da mãe, Emily Carter segurava a coleira de Rex com força, os dedinhos enrolados no pano como se fosse sua salvação. O pastor alemão estava alerta, as orelhas em pé, os olhos castanhos fixos em Hale. Às vezes, seu nariz mexia, como se sentisse algo conhecido no ar. Todos de pé, disse o oficial, enquanto o juiz Mark Sullivan entrava, a toga esvoaçante. Ele sentou no banco alto, os olhos afiados olhando tudo, parando em Emily e Rex. Ele já tinha decidido que o cachorro podia ficar, mas nem todos gostavam disso. Antes de começarmos, disse Sullivan, a voz firme, vamos ouvir sobre o cachorro de apoio aqui. Michael Graves, advogado de defesa, levantou-se. Senhor juiz, começou, educado mas sério, entendemos o lado da promotoria sobre apoio emocional,
mas esse animal pode influenciar o júri. Um pastor alemão grande pode fazer eles sentirem pena e julgarem meu cliente mal. Pedimos que o cachorro saia. Jenna Collins, a promotora, respondeu rápido. Senhor juiz, Emily Carter tem 5 anos e passou por um trauma. Ela tem mutismo seletivo por causa disso. Rex não está aqui para chamar atenção. Ele é necessário para ela ficar bem aqui. Sullivan pensou um pouco. Já vi os papéis do psicólogo e do especialista em animais. O cachorro fica. As pessoas do tribunal murmuraram, algumas concordando, outras não. Graves fez cara feia, mas sentou, olhando rápido para Hale, que não mudava a expressão. O julgamento começou de verdade. A promotoria mostrou como Hale era perigoso, manipulador e cruel há anos. Chamaram testemunhas, como Martha Jenkins, a vizinha idosa que viu Hale tentando levar Emily para a van. A voz dela tremia ao contar como ele agarrou o braço da menina antes de fugir. Emily ficou quieta o tempo todo, pequena na cadeira grande, os dedos mexendo na coleira às vezes, mas sem soltar. Quando ficava muito tenso, ela olhava para Rex, que ficava parado, ajudando ela a se sentir segura. Chegou a hora de Emily falar. O tribunal ficou em silêncio enquanto ela ia para a cadeira das testemunhas. Sarah foi com ela, os olhos protetores na filha. Ajudou Emily a sentar e saiu, mesmo querendo abraçá-la e levá-la dali. Jenna se aproximou com cuidado, sorrindo leve. Oi, Emily, disse, suave. Sei que é meio assustador, mas você não precisa falar se não quiser. Pode só mexer a cabeça sim ou não, se for mais fácil. E se precisar parar, é só avisar. Emily não olhou para ela, os olhos na mesa, respirando fraco. Mas Rex encostou nela e ela agarrou pelo dele. Devagar, assentiu. Ótimo, disse Jenna, animada. Emily, pode dizer quem estava com você no quintal aquele dia. Ela hesitou, sem levantar a cabeça. Depois de um tempo, levantou o braço devagar e apontou para Richard Hale. O rosto dele não mudou, mas algo brilhou nos olhos, uma tensão rápida. Graves levantou. Protesto. Mostraram fotos do meu cliente para ela antes. Isso não vale. Sullivan levantou a mão. Negado. O júri decide se acredita. Jenna continuou. Emily, esse homem falou algo com você aquele dia. Ela não falou, mas fez um sinal pequeno com a mão, o mesmo de antes, que Rex entendia. O cachorro reagiu na hora. Orelhas em pé, músculos duros, um rosnado baixo no peito. Não era ataque, era aviso. O tribunal ficou chocado. Até o juiz Sullivan se inclinou, curioso. Graves levantou de novo, nervoso. Senhor juiz, protesto. Isso é teatro. Mas Sullivan não ouviu. Ele olhava a Rex, que ficou parado, os olhos em Hale, como se sentisse algo só ele sabia. Era a mesma reação de antes, um instinto puro. Sullivan pensou rápido e virou para Jenna. Senhora Collins, esse cachorro já viu o réu antes. Jenna parou. Não que eu saiba, senhor juiz. Sullivan olhou para Hale. Senhor Hale, você já encontrou esse cachorro? Pela primeira vez, Hale mostrou emoção. Os dedos, que batiam calmos, viraram um punho. Ele ficou quieto. Então os olhos de Jenna brilharam, como se entendesse algo. Ela cochichou com um colega e alguém da promotoria saiu correndo. O que está acontecendo? Perguntou Graves, irritado. Jenna ficou séria. Senhor juiz, peço uma pausa curta. Pode ter uma nova prova. Sullivan a olhou por um tempo e assentiu. Pausa de 15 minutos. Quando o tribunal esvaziou, as pessoas cochicharam, curiosas. Rex reconheceu Hale? Se sim, de onde? Algo dizia a Sullivan que a resposta mudaria tudo. O caso pesava na promotoria enquanto novas coisas apareciam. Richard Hale foi ligado a vários sumiços, mas sem Emily falar tudo, o julgamento estava incerto. Ninguém esperava que a chave viria não da menina, mas do pastor alemão que nunca saía do lado dela. Numa manhã fresca, Jenna apresentou uma nova ideia: trazer provas do solo achado na van de Hale. O resultado apontava para o lugar exato, uma cabana isolada no Bosque do Norte. O detetive Jack Monroe, que trabalhava em casos assim há anos, sabia o que isso podia ser. Senhor juiz,
disse Collins. Pedimos 24 horas de pausa para seguir uma pista importante. Isso pode fechar o caso. Michael Graves, advogado de Hale, protestou. Senhor juiz, isso é só para atrasar. Meu cliente já respondeu muito e não aprova forte dessa cabana. Solo é pouco. Sullivan olhou firme. Pedido aceito. A promotoria tem 24 horas. Tribunal suspenso. Quando o martelo bateu, Monroe e o time se mexeram. Levaram Rex, o protetor de Emily, junto. A reação dele a Hale era clara. Talvez ele sentisse algo que ninguém viu. O time chegou à cabana à tarde. O lugar era quieto demais, as árvores sussurrando com o vento. Poeira cobria a varanda, mas pegadas frescas iam até a porta dos fundos. Rex reagiu primeiro. Perto da cabana, suas orelhas subiram, o nariz mexeu, o corpo ficou duro, a cauda reta, os músculos prontos. Ele rosnou baixo, andando ansioso na entrada. Esse lugar está errado, murmurou Monroe. Rex sabe que tem algo aqui. O time entrou com cuidado, armas na mão. Dentro, havia pouco, uma mesa, uma cama, latas vazias num canto. Mas Monroe viu algo estranho. O chão de madeira perto da parede tinha uma linha fina, um corte que não parecia certo. Ele bateu. Oco, tem algo embaixo, disse. Os policiais abriram as tábuas rápido. O que acharam gelou o sangue. Uma escada estreita descia para um porão escondido. O ar ficou frio e úmido enquanto desciam. A luz fraca mostrou algo horrível. Coisas de crianças, brinquedos velhos, sapatinhos, uma mochila rosa desbotada. No canto mais longe, acorrentada mas viva, estava uma menina. Emma Sullivan, de 8 anos, sumida há 6 meses. Seu rosto estava pálido, as roupas rasgadas, mas quando viu os policiais, seus olhos brilharam com lágrimas de alívio. Socorro! Sussurrou, a voz rouca. Rex puxou a coleira, choramingando, como se sentisse a dor dela. Monroe correu, abriu as correntes e pegou Emma nos braços. Você está segura agora, disse. Nós te pegamos. Emma se agarrou a ele, o corpinho tremendo. A busca acabou, mas o pesadelo não. No tribunal, a notícia do resgate de Emma correu rápido. O lugar estava cheio enquanto Collins se preparava para o golpe final contra Hale. O juiz deixou a descoberta de Emma entrar como prova, junto com o solo da van dele. Senhor Hale, disse Collins, a voz afiada, como explica uma criança sequestrada trancada num porão ligado a você? Pela primeira vez, Hale pareceu abalado. Eu não sei do que estão falando, gaguejou. Jenna insistiu. Seu DNA está nas correntes, os pneus da sua van batem com as marcas lá fora. E mais, Emma Sullivan está viva. Ela pode falar contra você. Essas palavras pesaram no tribunal. Uma sobrevivente podia acabar com a defesa dele. Hale começou a desmoronar. O advogado cochichou bravo, mas ele estava encurralado. E então aconteceu de novo. Rex, aos pés de Emily, levantou a cabeça, os olhos fixos em Hale. O pelo arrepiou. Um rosnado profundo saiu do peito. O tribunal ficou quieto enquanto o cachorro dava passos lentos até o réu. Era um olhar de quem sabe. Hale recuou. Todos viram. O homem que se achava tão forte agora suava, as mãos agarrando a mesa. Ele virou para o advogado, falando rápido, baixo. Quero mudar meu plea. Suspiros encheram o lugar. O juiz Sullivan ficou sério. Senhor Hale, quer dizer que vai se declarar culpado? Todos prenderam o fôlego. Hale respirou trêmulo. Sim. O fim rápido do julgamento chocou o país. Richard Hale pegou prisão perpétua sem chance de sair. Ele, que aterrorizou famílias por anos, estava acabado. Mas os verdadeiros heróis não eram só os advogados ou detetives. Era uma menina de 5 anos que achou coragem e um cachorro que nunca desistiu dela. Dias depois da sentença, Emily falou suas primeiras palavras em semanas. Segurando o rosto de Rex com as mãozinhas, sussurrou, obrigada. Seus pais choraram, vendo a filha voltar aos poucos. E enquanto Rex abanava o rabo, encostando nela com carinho, ficava claro, alguns laços não se quebram, não importa quão escuro o mundo fique. Sempre haverá quem lute contra a escuridão, mesmo com 4 patas.